9h07, de volta com o nosso Bom Dia CBN desta sexta-feira, 14 de abril de 2023. Gênia Tinoco. Vamos entrevistar agora o ex-senador José Agripino Maia, que tem ocupado aí a mídia local nos últimos dias, dentro de uma série de notícias que o Partido União Brasil tem merecido com destaque nacional e local, tanto no que se refere a Natal, a Mossoró, a Parnamirim, a expressão nacional, a entrada do senador Stevenson Valentim no partido, enfim, o partido está no centro aí da articulação política e nós convidamos o senador para ele vir aqui dizer para você que nos escuta, falar um pouco sobre o que de fato está acontecendo e a perspectiva para frente, o que é que ele também está achando da situação política do Brasil. O presidente da República está na China, deu umas declarações aí meio questionáveis, que a impressão que passa é que ele quis agradar o governo chinês e ao mesmo tempo foi deselegante como um presidente com relação aos Estados Unidos. Essas coisas que a política brasileira, de tempo em tempo, ela traz para a gente. Então, senador, satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Gênia. Obrigado a você, ao Roberto. E mais uma vez aqui para bater esse papo com vocês e dar as nossas opiniões para que o público que acompanha o seu programa, que é numeroso, e o público da CBN possa conhecer o nosso pensamento, que esse é o jogo democrático, é isso daí. Cada qual pensa como pensa e tem a obrigação de dizer o que pensa. Perfeito. Vamos começar por Natal. O processo de renovação da Prefeitura do Natal já vem sendo falado desde a eleição passada. Nós fizemos a eleição o ano passado, a eleição de deputados, de governadores e tal, mas durante a eleição já estava em pauta o processo eleitoral para Natal. Nós estamos aí na iminência de uma eleição no ano que vem para prefeito de Natal e o União Brasil está com uma pré-candidatura bem posicionada, aparentemente, pelo que se comenta, com o suporte e apoio do prefeito de Natal. Como é que está essa situação? O prefeito de Natal vai apoiar Paulinho Freire para prefeito na eleição que vem? Essa pergunta tem que ser feita a ele. A pergunta feita a mim é a pergunta partidária. Aí eu respondo com muita franqueza a você. O presidente da República eleito foi Lula. Sim. A deputada Natália Bonavides foi muito bem votada em Natal. Natal não é uma cidade petista, não é. Mas Lula foi eleito presidente e Natália foi muito bem votada em Natal. É, portanto, de se desconhecer o potencial de uma candidatura petista em Natal? Não. É preciso considerá-la. Agora, Natal é uma cidade petista? Não, também não. Desde que as oposições tenham juízo e saibam se unir para sintonizar a vontade do povo de Natal, que não é petista. Então, é preciso que as forças de Natal se juntem. Você tem Carlos Eduardo... E muitas candidaturas hoje, né? Carlos Eduardo, você tem Álvaro Dias, você tem Bruno Giovanni. Agora Eudiane lançou-se também. Eudiane, muitas. O que é preciso? Juntar. Se, porventura, Álvaro Dias pudesse ser candidato à reeleição, eu recomendaria meu partido votar nele. Sim. Mas ele não pode. Acho que o meu papel tem que ser, portanto, de trazer, se eu puder, Álvaro para o nosso diálogo político, para a associação a uma candidatura única de oposição, que conta com a participação dele. Mesma coisa, Carlos Eduardo, vai ser possível isso? Eu não sei. É verdade que você tem 2 turnos de Natal. Então você vai ter uma candidatura do PT, com certeza. E eu espero que tenha uma só da oposição, e aí a oposição ganha a eleição. Acho que ganha a eleição. Se não, você vai ter que fazer uma campanha muito cuidadosa em cima de uma perspectiva de segundo turno. Nessa expectativa, o União Brasil tem o papel, de tentar juntar a oposição. 2, se não for possível juntar, União Brasil tem uma contribuição forte a dar, tendo candidatos de qualidade como Paulinho Freire, por exemplo. Então, nessa ordem de ideias é que eu coloco a disputa pela Prefeitura de Natal, em função da existência, da perspectiva de um segundo turno. Então, acho que a gente tem que se juntar, fazer um esforço para se juntar. Álvaro Dias é um grande eleitor,
O Carlos Eduardo é um grande eleitor, Paulinho Freire é um grande eleitor, acabou de ganhar uma eleição de deputado federal com uma votação bonita na capital. Ele tem o apoio de 11 vereadores, acho que 11 vereadores de Natal. 15, não? Ou 15, tem muitos, como nunca ninguém 29, viu. ele tem 15. Como nunca ninguém viu. Então, esse é um capital eleitoral apreciável e, mais do que isso, ele tem um nome muito bom, ele transita muito bem. Paulinho é uma grande figura da cidade, né? Acho que ele seria um bom prefeito pela experiência política e administrativa que ele tem. Senador, recentemente, essa semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu reunir 9 partidos e criou um pacotão de partidos em União grupão, né? Um grupão União Brasil faz parte desse coisa, inclusive como uma resposta à formação de um outro bloco que tinha o MDB, que tem o PSD e republicanos. E esse bloco com 9 partidos, que é capitaneado por ele, com União Brasil, com PP, com PSB, junta 173 parlamentares. O que é que muda em relação ao comportamento do União Brasil a partir de agora? Não muda grande coisa, não. Apenas ele se insere num bloco que você vai ver que vai se comportar de forma independente. Há uma coisa que é preciso que aquele ouvinte que está nos ouvindo tenha a informação procedente. Até 15 anos atrás, 10 anos atrás, o Poder Executivo tinha uma força enorme sobre o Congresso, sobre qualquer partido e sobre o Congresso. Porque os parlamentares que se elegem, do dia seguinte começam a construir a sua reeleição. E a reeleição passa por benefícios pelos municípios que apoiam e pelo eleitor que apoia aquele candidato federal, estadual, federal e senador. E eles viviam, eu fiz muito isso, fiz política nacional e política nacional voltada para o meu estado. Viviam naquela peregrinação pelos ministérios em busca de verba do Poder Executivo, só o Executivo tinha, para que ele pudesse atender ao seu município e pudesse garantir o seu eleitorado. Ocorre que, com as emendas impositivas, cada deputado federal detém o poder de indicar 40 milhões de obras para os seus municípios, para o seu estado, independente de quer o governo federal aceite ou não, a emenda impositiva. O senador, 70 milhões. Eles, portanto, têm a sua reeleição mais ou menos garantida. A dependência do Poder Executivo já era. Então, o novo momento é a independência do Congresso Nacional em relação à antiga tutela do Poder Executivo. Então, o que é que significa esse blocão? Um grupo que se organiza para ter poder dentro do Congresso. O Congresso tem as comissões, tem a mesa diretora, tem a ouvidoria, tem uma série de postos de comando e de poder em que os blocos majoritários têm o direito prioritário de indicar para essa função, para essa ou para aquela, de acordo com o seu número. Então, é uma política de afirmação congressual. Agora, significa alinhamento com o governo federal? Por hipótese alguma. O União Brasil faz parte dele, faz por interesse em ter participação hegemônica ou importante dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados. Agora, o que a União Brasil vai fazer? Roberto, na hora em que estiver em pauta, por exemplo, independência do Banco Central, a União Brasil vai votar, se o governo quiser acabar a independência, eu dou meu braço, pode cortar meu braço se a União Brasil votar a favor do fim da independência. Não vota nem a pau. Entra em pauta a revisão da reforma tributária, da reforma previdenciária ou trabalhista. Eu duvido que as conquistas da reforma trabalhista, que abriram a perspectiva de um mundo de empregos no Brasil, eu duvido que no Brasil vote pela revisão da reforma trabalhista. Agora, na hora em que tiver, por exemplo, o arcabouço fiscal com coisas positivas que o ministro Haddad proponha com relação à contenção da inflação de forma sensata, União Brasil vai votar a favor? Tenho certeza que sim. Vai votar a favor das coisas que sensatamente nós achamos que é interessante para o futuro do Brasil. O que for caminhar para trás por viés petista, vão nos encontrar pela frente. Não vamos votar, não.
Uma das coisas que Lula precisa acordar, ele está muito PT raiz, obedecendo muito a vertente radical nesse momento, eu não sei por que influências, é isso, o Brasil está dividido. Na eleição de Bolsonaro contra Lula, a diferença foi mínima, 2 milhões de votos, eleitorado enorme. Então, está dividido ao meio, você tem um pedaço de direita ou direita-centro e um pedaço de esquerda-centro. Não dá para você massacrar, um lado massacrar o outro. Eles têm que se respeitar e dialogar. O tempo é de diálogo, não é de imposição. É de diálogo. E esse diálogo vai exigir muita habilidade, que eu esperava que Lula fosse mestre nisso, como foi. Mas ele não está demonstrando nesse começo de governo ser o mestre que foi. Ele está exorbitando em alguns momentos e falando com muito autoritarismo e às vezes saindo do tom. Com grosseria. Eu falei ainda há pouco aqui a respeito do posicionamento do presidente Lula. Eu queria, Aninha, botar a capa da Folha de São Paulo aqui de novo, para a gente comentar isso. O presidente Lula está na China. E a despeito de fazer um agrado aos chineses lá, ele fez um desagrado aos Estados Unidos. E a gente diz o seguinte, não é essa capa não, é do outro então. É outro jornal dele. Deixa eu ver aí. Não, passe por favor, Estadão. Vá para o Correio. Aqui. A despeito de agradar os Estados Unidos, de agradar a China, o presidente fez uma declaração, eu acho que foi de improviso ontem, que eu achei que não foi adequada, porque, e aí eu queria a sua experiência de homem que ocupou durante muitos anos lá um cargo de destaque, uma posição de destaque no Senado Federal, sobretudo porque o Senado está preocupado com as relações institucionais e representação do Brasil. Não é minimamente imaginável que um presidente da República ele discrimine um país importante, parceiro de negócio do Brasil, como é os Estados Unidos, para agradar a China e vice-versa. Não cabe ao presidente da República ter um pouco mais de centralidade, de raciocínio lógico, pensando nos brasileiros e não apenas em agradar os chineses? Mas é evidente isso. Você foi em cima daquilo que eu acabei de dizer. A habilidade de Lula em fazer com que ele fez nos 2 governos anteriores, o equilíbrio fiscal, obedecer às coisas que tinham gerado um novo tempo no Brasil com inflação zero, agradaram a muitos do centro que votaram nele para a presidente da República na reeleição dele. Agora, ele ir para a China, se oferecer para participar de um esforço de pacificação da guerra da Ucrânia e fazer graça em excesso por conta talvez disso com a China e nesse excesso criar dificuldade para a relação do Brasil e dos brasileiros que têm negócio nos Estados Unidos com a América do Norte é um gesto de profunda inabilidade e até de pretensão. Lula precisa acordar para o fato de que ele é presidente do Brasil, ele é presidente do Brasil, mas não é presidente do país hegemônico do mundo, não. Ele está achando que e o Brasil é importante, mas não é hegemônico, não. Ele tem o papel de protagonista, mas dentro de um certo limite. Não adianta chegar na China achando que é o tal, que pode dizer o que quiser, que não vai ofender em nada as relações do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com o mundo ocidental, com a Europa. Vai sim. Modos têm que ser aplicados na política com muito rigor. Ele tem que ir à China, sim, entendendo que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, que é muito importante, sim, ter uma relação comercial positiva com o Brasil, sim, que é importante ele se oferecer no sentido de promover a pacificação junto com a China, naquilo que for possível, dentro de um diálogo progressivo para pacificar a Ucrânia. Claro que sim, mas não de se apresentar como uma nação poderosíssima, capaz de fazer o que ele anunciou, que iria à China para tratar da pacificação da Ucrânia, como se fosse um grande líder mundial. Ele é um bom líder, é o líder da 10ª maior economia do mundo, mas não é o maior líder. Então tem que ter um pouco de parcimônia, tem que ter moderação, tem que ter humildade. Um outro fato que eu estranhei, é que em estando na China, o presidente Lula não tocou na palavra democracia, especificamente, nem defendeu e nem valorizou a democracia. Ora, no Brasil, ele fala em democracia, é o tempo inteiro. Todo. Pois é, aí vai para a China, que é uma tirania duríssima, um governo centralizado,
e ele não diz nada sobre democracia. Claro. Ou seja, o oportunismo é quando ele está lá ou quando ele está aqui? É a característica desse momento de Lula. O oportunismo está sendo uma marca característica do comportamento de Lula agora. Chega em Cuba e fala em democracia. Chega na China e fala em democracia. Fica caladinho. Fica caladinho. Agora, vai chegar aqui no 8 de janeiro, que foi uma loucura, aqueles atos de terrorismo, aí a democracia é a coisa mais importante do mundo. É, sim. Mas aqui, tem que ser lá na China também. Ou então, faça uma coisa racional. Uma coisa em que o que é dito na China pode ser repetido nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, isso é coerência. Está faltando coerência e faltando um pouco de habilidade na condução das coisas. Eu acho que Lula, e eu espero que eu esteja errado, Lula, o tempo passou para ele e ele já não é mais o mesmo, não. Eu espero que eu esteja errado e que ele volte a ser o Lula hábil que foi, o Lula sortudo que foi no primeiro governo, quando o pré-sal explodiu e a gente passou a ter recursos para fazer muita coisa. O Lula que fez um belo trabalho no sentido de gerar vaga de universidade para quem não tinha essa oportunidade, coisas positivas que ele fez. E que ele não cometa os erros do passado, nem cometa erros novos, produto de arrogância ou presunção. Perfeito. Vamos trazer para o nosso Ceará aqui, de volta para aqui para o Estado, Roberto? Vamos lá. União Brasil vai receber o senador Stevenson como filiado. Ele horas diz que vai, horas diz que está estudando. A gente fica vendo aí pelo que sai na mídia. Bom, o que eu posso repetir para você é a conversa que eu tive com ele. Sim. Eu nunca tinha estado com o Stevenson. Eu tinha estado com o Stevenson, curiosamente, uma única vez. Eu estava voltando com o motorista de um jantar lá para o Ponta Negra e ele era o chefe da Lei Seca. Né? E parou o carro em que eu vinha. Evidentemente vinham uns holofotes, porque ele sempre andava com as estações de TV, ou as estações de TV iam para prestigiar a Operação Lei Seca, que é uma coisa boa. E o holofote veio e disse, está aqui o senador Zé Agripino, eu era senador naquele tempo. E ele chegou, pediu os documentos do motorista, o motorista entregou os documentos, perguntou se fazia o teste, o rapaz fez o teste, não deu nada, e eu fui embora, e ele cumprimentou, e pronto, acabou. Nunca mais vi Stevenson. Nunca mais vi Stevenson, depois candidato a senador e eleito senador. E depois o começo da vida pública dele, meio curiosa, cheia de coisas novas, de posturas novas. E agora, eu estava em Brasília, 15 dias atrás, recebi uma ligação dele, ligação telefônica dele próprio. E aí conversamos, ele disse que sabia que eu estava em Brasília, propunha o que achava de nós termos uma conversa. Eu disse, claro que sim, senador. Na hora que você quiser, acho salutar e oportuno. Aí ele disse, eu gostaria de ter essa conversa. Eu disse, olha, pode ser União Brasil ou pode ser onde você julgar conveniente. Se você quiser, eu faço uma visita ao seu gabinete, até porque eu estou indo com frequência a um congresso e tenho um encontro com Davi Alcolumbre às 2h. E isso era de manhã. E aí combinamos um encontro, eu fui ao gabinete dele e tivemos uma longa conversa, uma conversa positiva, onde ele claramente aventou a possibilidade, de deixar o partido onde ele está abrigado, e nas alternativas que ele analisa, até pelas conversas que havia tido com Davi Alcolumbre, e eu havia conversado com Davi e havia dado sinal verde para Davi, para que ele, em se manifestando favorável à vinda para o União Brasil, que Davi alimentasse a conversa. Havia conversado com a Semineto, que também concordava com a vinda dele. É claro que a gente tem que conversar sobre postura no plano nacional, e disse a ele da minha posição que ele seria muito bem-vindo. Ele teve uma postura até humilde, ele conversou muito comigo, me perguntando como é que eu tinha consertado o Estado, como é que eu tinha consertado o Estado do segundo governo, o que era preciso fazer para o Estado voltar a ser o que tinha sido do passado, numa atitude de quem estava querendo ouvir a opinião de quem tinha experiência. E tivemos uma conversa muito positiva. E ao final, ele deixou a porta muito aberta para a expectativa de vir para a União Brasil. Agora, quem pode dizer se vem ou se não vem é ele. O que eu posso dizer é que se ele resolver vir, e acho que as chances são reais, ele será muito bem-vindo. A pergunta é a seguinte,
Ele vem para ser candidato a governador pelo partido? Não, não há nenhum compromisso. Ele não pediu nem posto de comando no partido, nem disse que vinha para o partido para ser candidato nem a senador, nem a governador. Agora, ele tem potencial eleitoral? Claro que tem. É legítimo ele querer vir para o partido e conversar com o partido sobre o patrocínio de uma candidatura majoritária? É legítimo, sim, claro. O partido terá o candidato a presidente da República, pelo que todo mundo comenta, que será Sérgio Moro. Pelo menos está trabalhando nesse propósito de ser candidato a presidente da República. E aí, alinhado nesse projeto de Sérgio Moro, a discussão que se tem de bastidor é que aí Stevenson seria candidato a governador pelo União Brasil, dentro desse projeto de Sérgio Moro. Qual é a sua opinião a respeito disso, senador? Só para complementar. Na hora que ele procura o senador para querer saber como é que se conserta um Estado, como é que se faz, é porque alguém tem que estar de olho no governo. Não, é evidente, não, é claro. Ele teve uma atitude, inclusive, muito humilde, porque ele é senador e veio perguntar com um olhar de quem bebia cada palavra, e cada frase, e cada argumento que eu colocava. Ele não fez a pergunta para fazer média. Ele fez a pergunta para se informar. Queria saber. Queria saber. E achando que a minha opinião era uma opinião que merecia ser ouvida. Então, a conversa foi essa, uma conversa muito franca. Com relação a esse alinhamento. A candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, está muito cedo para falar sobre isso. Muito. Como é que vai ser Sérgio Moro no Senado? Sérgio Moro é o juiz que botou Lula na cadeia. Eles são frontalmente inimigos. Então, isso é um ponto. Agora, é isso que o Brasil quer? O Brasil da direita, do centro? É essa a postura correta? Como é que vai ser o comportamento de Sérgio Moro no Senado, na política? Ele é um juiz. Na política ele é um debutante. Apenas ganhou a eleição. Ganhou de forma bonita, derrotou Álvaro Dias no Paraná. Então é muito cedo para você falar. União Brasil vai ter candidato à presidência, que pode até ter, e que o candidato é Sérgio Moro, pode até ser, mas eu não diria que está líquido e certo que isso vai acontecer. Me lembrei agora de Ronaldo Caiado. Tem precedência dentro do partido, né? É claro que tem, é evidente, até pelo tempo. Vá lá em Goiás e veja o nível de aprovação de Ronaldo na segurança, na geração de emprego, da agricultura. Vá lá e veja como é que está. Ele tem estado comigo com muita frequência. Ronaldo Caiado garantiu ao estado de Goiás níveis de segurança inéditos na capital e no interior. Ronaldo Caiado me disse, você pode usar o relógio que você quiser, na hora em que você quiser, em Goiânia, em Anápolis, em Aparecida de Goiás. Você pode ir ao interior, acabou-se roubo de gado ou roubo em fazenda, porque eu impus ordem. E isso pode ser constatado por números. Isso é o que o povo brasileiro quer. É o que o povo quer. Então vá lá para ver uma coisa. Então é isso. O União Brasil é um partido que se formou a partir da união do Democratas com o PSL. O Democratas tem quadros de grande qualidade. O PSL tem quadros que se formaram, que se elegeram junto com a eleição de Bolsonaro e que voltaram a se reeleger agora. Mas os grandes quadros, as grandes lideranças, os asseminetos da vida, do União Brasil, são do celeiro do Democratas. São políticos experimentados. E o perfil do eleitorado quer político experimentado com muita posição e com muita afirmação, e que é o que interessa ao Brasil, experiência para construir. 9h37 de volta com o nosso Bom Dia CBN desta sexta-feira, sextou, 14 de abril de 2023. Roberto, vamos falar com o senador agora sobre Parnamirim. Nós falamos sobre Natal, demos uma panorâmica nacional. Queria falar agora sobre Parnamirim. Essa semana agora saiu uma pesquisa do Instituto Datavero, em que nessa pesquisa apareceram, em primeiro lugar, uma professora, em segundo lugar, esqueci o nome dela agora. Professora Nilda, não? Professora Nilda, né, Aninha? Professora Nilda primeiro. Muito próximo dela apareceu Salatiel de Souza, e depois também, muito próxima, abaixo dele, Cátia Pires, que são duas, e depois mais abaixo outras pessoas, outras lideranças lá de Parnamirim. O que é que ficou caracterizado? Que o União Brasil lá está fortíssimo, com duas candidaturas, que se eles estiverem juntos num projeto só, ficam bem à frente da professora, que hoje está com um pouco mais de intenção de votos para frente. E aí, senador, qual é o projeto
do União Brasil para Parnamirim. Está fortíssimo lá com essas representações, essas intenções de voto que a população já está manifestando mais de um ano antes do processo. Deixa eu fazer aqui, porque nós temos pouco tempo, uma variação bem rapidinha. Sim. O União Brasil tem expressões político-eleitorais boas, muito boas em Natal, em Mossoró. A conversa com o prefeito Alisson está andando bem. E em Parnamirim, onde, como você colocou bem, nessas pesquisas, que elas têm tem relativa importância, porque está muito longe do pleito ainda. Mas a Salatiel, que é uma pessoa afiliada à União Brasil, e Cátia Pires, que é vice-prefeita da cidade da União Brasil, estão lá em segundo e terceiro lugar. O que eu disse a ambos, vocês têm que ter juízo para entender que um não é adversário do outro. O adversário está fora do União Brasil. Vocês têm que se respeitar e se somar se quiserem ter sucesso no empreendimento ou numa perspectiva de eleição em Parnamirim, que é o terceiro município do estado eleitorado. Então vocês têm que se respeitar e colaborar entre vocês. A tarefa é difícil em política, mas se tiverem juízo, vão ter que fazer isso. O adversário está do outro lado. E vamos tentar juntar forças para tentar ganhar a eleição. Agora, é uma expressão importante, mas é preciso ter juízo para que essa expressão signifique somação e não disputa fratricida, que leve à destruição de um potencial. Porque se houver briga entre eles, você destrói o potencial. Se você tiver compreensão e tiver projetos confluentes, você tem a construção de uma perspectiva de vitória. Até porque se os dois estiverem consoantes nas opiniões ou no projeto político, você consegue atrair forças extras, até porque o prefeito Taveira pode colaborar, tem o deputado estadual da terra, pode colaborar, na medida em que você tenha união de forças e perspectiva real de vitória. Então, a orientação que eu dou e a visão que eu dou o inimigo, o adversário não está entre eles, está fora deles. O União Brasil, portanto, está pregando a união municipal, estadual e nacional. Não, a União não. Está pregando a união da oposição, né? O grupo, né? Está pregando o respeito à sensatez. O partido União é um partido de centro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É possível você levar a efeito, no médio prazo, as pessoas vão se agradar de que você vota a boa causa e vota contra a má causa. Que você é sensato ao somar forças e a entender que o adversário está do lado de lá. É isso. O papel do União Brasil é esse daí. Como é que vai ser em Mossoró? O prefeito Alisson vai se filiar ao União Brasil? Vamos perguntar a ele. Vamos perguntar, as chances dele se filiar ao União Brasil são reais? São reais. Essa afirmação do ex-senador, como presidente da União Brasil, que sabe, tem as informações privilegiadas, por isso que eu perguntei, que eu sei que você sabe, que se há alguém que articula, e articula bem é você. Não é, Roberto? Por isso que a gente vai... Verdade. Só queria fazer uma pergunta que você falou aí. Senador, há uma verdadeira guerra com a ministra do Turismo, né, Daniela Carneiro, que é do União Brasil. Sabe? O marido dela deixou a União Brasil para fortalecer. Ele não tinha mandato, deixou a União Brasil no Rio de Janeiro para poder tomar conta de um outro partido, e ela anunciou que estaria saindo do partido. E aí foi quando a União Brasil disse, não, esse cargo aqui, essa vaga aqui de ministro é do partido. E agora ela está dizendo que pode ficar até 2026, mas todo mundo sabendo que ela vai sair do partido em 2026. Qual é o posicionamento do União Brasil hoje em relação a essa situação? Difícil, é complicado, porque lá no Rio de Janeiro, você tem uma situação complicadíssima entre segmentos que formaram a União Brasil e que estão digladiando, e respingou para essa indicação da ministra. Antes de você definir qual é a posição da ministra, você tem que definir o comando do partido do Rio de Janeiro e o que é que o partido entende como recomendável para o Ministério do Turismo, porque foi a indicação com convite de Lula diretamente à mulher do Vaguinho, ao Vaguinho, que é do União Brasil, ou foi do União Brasil, votou nele para presidente da República em Belford Roxo, e que ensejou por conta disso um sentimento de gratidão de Lula. No momento em que ele precisou mais, ele teve o apoio de um prefeito de um município grande. E em função disso, ele tomou a iniciativa de convidar um filiado à União Brasil para exercer o Ministério do Turismo.
Ocorre que essa unidade do Partido do Rio está fraturada, está uma guerra aberta. Então é preciso que primeiro você resolva essa briga para depois evoluir para a situação do Ministério. Levando em consideração que o Ministério do Turismo é ocupado por uma senhora que é deputada federal e foi escolha pessoal de Lula. Foi Lula quem convidou. Vaguinho hoje é do Republicano, certo? Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o ex-senador José Agripino. A gente está aqui, não é imprensando, né, Roberto? É perguntando. E eu queria perguntar uma coisa, eu vi na mídia, na imprensa aqui, que o ex-prefeito Ivan Júnior, do Açu, está aí para ir para Codevasf, é isso? É Codevasf, né? Gera, veja bem, o presidente da Codevasf é uma indicação de Elmar Nascimento, que é o líder do Partido União Brasil na Câmara. O ministro a quem está vinculado a Codevasf, Walter Góes, foi indicado por Davi Alcolumbre, sim, que é do União Brasil. Então, você tem uma sequência de ação administrativa. Uma linha, né? Dentro, o ministro, o presidente da Codevasf. É bom você, para o Estado do Rio Grande do Norte, você ter alguém que arengue com o presidente da Codevasf ou que se entenda com o presidente da Codevasf, que pode trazer muito benefício para o Estado. Claro que a verticalização, do ponto de vista da ação executiva, administrativa, é conveniente. Alinhamento político não pode deixar de ter uma certa subordinação política. Davi Alcolumbre, Elmar Nascimento, uma relação de reciprocidade. Agora, a indicação de um elemento do União Brasil para a Codevasf no RN, e a Codevasf tem muitas ações no Estado, é bom para o Estado do Rio Grande do Norte, porque ele vai, se entendendo com o ministro e com o presidente da Codevasf, vai trazer benefício para o Estado do Rio Grande do Norte. Eu que quero o melhor para o meu Estado, vou defender essa tese ou não? Claro que eu vou defender essa tese. Agora, isso me leva ao alinhamento com Fátima Bezerra ou com o governo do PT? A mim, não. Agora, na hora em que Fátima Bezerra tiver boas ideias, eu vou para ajudar na hora. Na hora em que Lula tiver boas ideias, eu vou na hora. Eu estou agora desenvolvendo um trabalho com o SEBRAE, com os prefeitos da região do Litoral Norte, e vou conversar com ela sobre turismo na região do Litoral Norte, em benefício do Estado do Rio Grande do Norte e no governo de Fátima Bezerra. Perfeito. O que eu quero? Eu quero que o meu Estado saia do marasmo em que está e avance. Quem tiver ganhos políticos, que os tenha. Agora, que os justifique. Então, para mim, em primeiro lugar está o interesse do meu Estado e o interesse do meu país. Vamos tentar trabalhar para que isso aconteça. Perfeito. Às 9 horas e 50 minutos, 51, eu vou até agora os aniversariantes do dia, Roberto. Daqui a pouco a gente volta com um bate-papo com o ex-senador José Agripino Maia. Mandar os parabéns aqui com desejo de muita vida boa pela frente para o consultor José Bezerra Marinho, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-secretário de Estado aqui algumas vezes. Parabéns para Monique Milfon, para o Humberto Azevedo, que era do restaurante Chique Chique, um dos primeiros restaurantes, proprietário de restaurantes aqui, uma grande figura da cidade. Parabéns para Valdir Júnior, querido amigo, para João Batista Soares de Lima, um abração para João. Para o jornalista Aldemar de Almeida, para o publicitário Arthur Arruda, parabéns para Raul Oliveira, Raulzinho, para Bárbara Hanna, para Ayan Revoredo, parabéns para Romildo Dias, para José Venício de Lima. São aniversariantes também, e aí vocês vão ficar surpresos, são aniversariantes hoje no plano nacional, algumas figuras conhecidíssimas como Anderson Silva, o Spider, ficou famoso aí nessas lutas de MMA, né, Roberto? O jogador Guilherme Arana, que joga no Internacional, Humberto Martins, o ator, a jornalista Sandra Passarinho, a atriz Tayla Ayala e também a atriz Paola Oliveira, que hoje completa 41 anos, a figuraça. Pois é. Como fazemos? Diga. A gente vai dizer os de sábado agora, né? Hein? Bota figuraça nisso. Pois é. Uma figuraça que... Eu me lembro de vários, estou vendo aqui vários amigos meus, quando a gente fala em Paulo Oliveira, mas eu vou apenas expressar um.
o deputado Charles Alzé Dias, quando a gente fala de Paulo Oliveira do lado dele, ele cai na risada. Ele disse, que é isso, deputado? Ele disse, é uma loucura. Só a expressão dele. Um abração para Zé Dias, que vem aqui a semana que vem, Roberto, você falou? Vamos ver se trazemos ele a semana que vem aqui. Bom, aniversariam amanhã Bicarla de Souza, a jornalista e ex-prefeita, manda os parabéns para ela. Um abraço para ela. A publicitária Bianca Macedo, Norma Ferreira, ex-prefeita de São José do Mipibu. Norminha. Figuraça, queridíssima. Parabéns para Marina Tinoco, minha sobrinha, um beijo para ela. O advogado Rodrigo Rego, Thelmo Barreto Júnior, Veríssimo, Francisco Veríssimo Filho, Clélia Costa, o empresário André de Paula, um abração para André, Raila Teixeira, Lorena Freitas e Hélio Carvalho. Vida longa e feliz para todos vocês. Um abraço para todos eles. Pronto. Agora voltamos aqui ao nosso bate-papo com o senador. Só para eu pegar e trazer um recadinho, desejando, logicamente, muita saúde a todos os aniversariantes, eu tenho que pegar e dar esse recado, porque é importante. Porque você sabe qual é a boa do dia? Eu sei. Vou lhe dizer, é passar na Rede Mais e aproveitar as ofertas do Bom Vizinho. Todo dia tem uma promoção diferente para você aproveitar muito. Quarta e quinta é dia de feirão de frutas e verduras. Todo sábado tem o Dia Mais e ainda tem as ofertas especiais do Dia Demais. São ofertas em todos os setores para você encher o carrinho e pagar bem pouquinho. Isso sem falar no atendimento, que é coisa de bom vizinho. Tem sempre uma Rede Mais pertinho de você. Aproveite, faça o seu cartão Rede Mais e divida as suas compras em até 3 vezes sem juros. É por isso que você já sabe. Rede Mais vai dar bom? Vai dar bom vizinho. É isso aí. Nós voltamos aqui ao nosso bate-papo hoje, a nossa entrevista hoje, que é com o ex-senador Zé Agripino. Eu achei muito interessante, senador, quando você falou aí da importância de ter um cargo na Codevasf para o norte rio-grandense. Porque nós defendemos aqui, acho que há uns 10 dias, talvez um pouco mais, havia uma certa fritura, uma certa queimação contra o presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prats, e nós o defendemos aqui pela importância que tem um cargo dessa relevância para o Estado. E aí eu queria sua opinião sobre isso. Deixa eu dar, vamos lá. Vai lá. Fazia tempo, eu passei uma mensagem para Jean Paul, com quem eu tenho uma relação pessoal positiva de algum tempo, quando ele foi indicado presidente da Petrobras. E, curiosamente, eu não recebi nenhum retorno. Eu trocava mensagens com ele, ele, enquanto ele era senador, ele me prestava, informava que tinha sido relator de uma matéria que eu tinha deixado lá, que tinha sido aprovada, gestos simpáticos. E ele não respondeu a minha mensagem. E aí viajamos juntos na semana atrasada do Rio para cá, e quando chegamos aqui, ele olhou para mim e disse, senador, fez um gesto de simpatia. Eu disse, olha, lhe mandei uma mensagem, você não respondeu, eu até achei estranho. Eu disse, não vi. Aí me deu o telefone dele, e aí nós encetamos uma conversa imediatamente sobre uma coisa que é a minha paixão, hidrogênio verde, que é o futuro do Rio Grande do Norte. Se as forças políticas do Estado tiverem juízo, vão pegar este assunto com vontade, porque o que nós temos, energia limpa, que é a exigência fundamental para você pegar energia solar ou eólica, jogar um raio de energia elétrica, fazer eletrólise da água, separar oxigênio para um lado e hidrogênio para o outro e transportar o hidrogênio, que é um gás, para a Europa, que está carente de energia, e nós estamos em cima da Europa. Então eu encetei essa conversa com ele, disse a ele que queria conversar, e queria conversar com o Paulinho e com o Bento. Ele disse, estou à disposição e vamos conversar. E aí ele me falou sobre agora a 3R, da posição dele com relação ao Guamaré. Ele me disse que tinha ficado contra porque a refinaria de Guamaré é quem dispunha dos elementos de flutuação para embarque rápido do hidrogênio verde que pudesse ser produzido e ser embarcado independente de um porto. Eu disse, olha, nós temos que conversar sobre isso para tentar compatibilizar, porque a produção de petróleo e gás em terra pela 3R, eu acho que é uma coisa boa para nós. A Petrobras estava parada. Entre parada e estar na mão privada, eu sou pela mão privada, e tomar da mão privada é passo para trás para o Estado do Rio Grande do Norte. Então, é com o diálogo que eu acho que a gente se entende. Agora, sentir de Jean Paul Prats, e é um trunfo o fato dele ser ligado ao Rio Grande do Norte e estar na Petrobras, e a Petrobras tem muito a ver com o Estado do Rio Grande do Norte, é uma oportunidade e é uma bênção. A gente tem que se juntar com a boa vontade que eu espero que ele tenha para viabilizar
alternativas de geração de energia, principalmente a eólica offshore, que está na cabeça dele também, a geração de energia eólica no mar. Perfeito. Isso daí e o hidrogênio verde. E conversar abertamente. O Jean Paul Prats, eu acho que tem uma mentalidade capitalista moderna. Ele está no PT, mas ele tem o pleno conhecimento de como é que o mundo funciona. E eu acho que o Rio Grande do Norte tem, nesse contexto, muito a dar. A geração de energia para quem tem carência de energia, no caso a Europa, e tem muito que dar a si próprio em matéria de geração de renda. Não que a energia eólica ou a hidrogênio verde vai gerar um mundo de emprego. Vai gerar emprego sim, mas vai gerar muita renda para o Estado, e a renda vai ser distribuída com o povo do Estado. Então é isso que eu quero. Quanto mais caba, mais cabrito. Quanto mais dinheiro, mais estrada recuperada, mais escola, mais hospital bem gerido, mais tudo. Então, se você tiver dinheiro no Estado, tiver receita própria do Estado, o Estado vai em frente. É isso que eu quero. Perfeito. Conversamos aqui com o ex-senador José Agripino. Acho que foi uma entrevista riquíssima de conteúdo. Acho que você que está na audiência com a gente há de convir que poucos norte-riograndenses dão uma entrevista com uma diversidade e com tanta franqueza, diversidade de opiniões, com diversidade de temas e com tanta franqueza como a gente fez aqui hoje. Queria só fazer um registro seguinte: este programa foi o primeiro programa daqui do Natal e do Estado a tratar do hidrogênio verde. No começo do ano passado, acho que essa época, um ano e tanto, a gente já estava falando sobre isso, conversamos inclusive, e o hidrogênio verde está na cabeça das principais figuras do Estado, com o propósito de explorar um potencial que nós temos de geração de energia aqui no mar, energia eólica no mar, da ordem de 140 gigawatts, 10 vezes a produção da usina de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Feito dito isso, agradeço muito a participação do ex-senador José Agripino aqui conosco. O Bom Dia CBN chegou ao seu final, o tempo voa, é rapidinho. A você um excelente fim de semana, e a semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos aqui juntos em mais um programa Bom Dia CBN. Bom dia, até lá.